Para começarmos a explicação de problemas intratáveis, vamos representá-la de uma maneira, digamos, um pouco mais divertida. E agora, o que fazer? É mais ou menos isso que acontece com os problemas intratáveis. Nós nos perguntamos, e agora, como resolver este problema? E é assim que chegamos aos problemas intratáveis. Os problemas intratáveis são aqueles que não possuem resolução através de algoritmos polinomiais, ou seja, exigem tempo exponencial e só podem ser resolvidos em pequenas instâncias. Vale lembrar que um problema que só existe solução em algoritmo exponencial não é melhor do que um problema para o qual não existem algoritmos conhecidos. Ou seja, não adianta ter uma solução exponencial, sendo que ela demoraria anos para encontrar a solução para grandes instâncias. O grande desafio que muitos estudiosos não conseguiram resolver até hoje e está em aberto na matemática é provar que a classe P é igual a NP. Ou seja, se de fato tudo o que pode ser feito em tempo polinomial por uma máquina de Turing não determinística pode realmente ser feito por uma máquina de Turing determinística em tempo polinomial, talvez com um polinômio de grau mais alto. Para entender mais sobre este assunto, temos uma breve explicação sobre as classes de problemas. Os problemas da classe P são os problemas que possuem algoritmos em tempo polinomial e podem ser resolvidos por um computador convencional ou por uma máquina de Turing. Uma máquina de Turing M é dita de complexidade de tempo T de n, C. Sempre que M recebe uma entrada W de comprimento n, M para depois de efetuar o máximo T de n movimentos, independente do fato de M aceitar ou não. No pior caso, ela possuirá complexidade O de n elevado a k, onde k é uma constante qualquer. Essa definição se aplica a qualquer função t de n, como por exemplo 50n ao quadrado ou 3 elevado a n mais 5 elevado a n ao quadrado. Estaremos interessados principalmente no caso em que t de n é um polinômio em n. Dizemos que uma linguagem L está na classe P se existe algum polinômio t de n, tal que L é igual a L de m para alguma máquina de Turing determinística M de complexidade de tempo T de n. Já os problemas NP podem ser resolvidos através de uma verificação de um certificado de uma máquina de Turing não determinística em tempo polinomial. Formalmente, dizemos que uma linguagem L está na classe NP se existe uma máquina de Turing não determinística M e uma complexidade de tempo polinomial Tn, tais que L é igual a L de M, e quando M recebe uma entrada de comprimento n, não existe nenhuma sequência de mais de t de n movimentos de M. Nossa primeira observação é que, como toda máquina de Turing determinística é uma máquina de Turing não determinística que nunca tem uma opção de movimentos, P está contido em NP. Porém, NP contém muitos problemas que não estão em P. A razão intuitiva é que uma máquina de Turing não determinística funcionando em tempo polinomial tem a habilidade de pressupor um número exponencial de soluções possíveis para um problema e verificar cada uma em tempo polinomial, em paralelo. Os problemas NP completos são os que estão na classe NP, mas não estão na classe P. Dizemos que L é NP completo se as seguintes afirmações são verdadeiras. Se L está em NP, e para toda linguagem L' em NP existe uma redução de tempo polinomial de L' a L. E por que a classe é chamada de NP completo? Se encontrarmos um algoritmo polinomial para resolver um dos problemas, então automaticamente temos algoritmos polinomiais para todos os outros. Ou seja, ou são todos tratáveis ou são todos intratáveis. E a expressão completos é utilizada para representar esta propriedade. Temos ainda a classe NP difícil.
que representa a classe dos problemas que são tão difíceis que, embora possamos provar a condição da definição do caráter NP completo, isto é, que toda linguagem NP se reduz a L em tempo polinomial, não podemos provar a condição que L está em NP. Neste caso, dizemos que L é NP difícil. Uma prova de que L é NP difícil é suficiente para mostrar que L muito provavelmente exige tempo exponencial ou pior. Para exemplificar, separamos um exemplo de problema NP completo, chamado Torre de Hanoi, que é um interessante passatempo que surgiu no final do século XIX, tendo como seu criador Edward Lucas. Existem várias lendas a respeito da origem do jogo. A mais conhecida diz respeito ao mosteiro vietnamita, onde os monges passavam o tempo todo movendo 40 discos gigantes de bronze e afirmavam que o último movimento seria o sinal do final dos tempos. A Torre de Hanoi tem sido tradicionalmente considerada como um procedimento para avaliação da capacidade de memória de trabalho e principalmente planejamento e solução de problemas. O problema consiste em passar todos os discos de um pino para o outro qualquer, usando um dos discos como auxiliar, de maneira que um disco maior nunca fique em cima de outro menor em nenhuma situação. A Torre de Hanoi é formada com uma base com 3 pinos e vários discos de raios diferentes. A finalidade é mover os discos que se encontram no primeiro pino para o terceiro pino, tendo como as regras nunca colocar um disco maior sobre o menor ou mover mais de um disco por vez. A quantidade de movimentos se dá em função da quantidade de discos que tivermos na Torre de Hanoi, dada pela função m é igual a 2 elevado a n menos 1, onde n é o número de discos da Torre de Hanoi. Para se ter uma ideia do crescimento exponencial do problema, abaixo se encontram alguns exemplos da quantidade de peças e a quantidade de movimentos mínimos necessários para movê-las. A seguir temos o algoritmo da Torre de Hanoi recursivamente, onde se n é igual a 1, ou seja, se o número de discos é igual a 1, temos que movimentar uma peça do pino 1 até o pino 3. Então, saímos da função. Se não, fazemos, chamando a função Hanoi de n-1 do pino 1 até o pino 2. Então, movimentamos uma peça do pino 1 até o pino 3. Chamamos a função recursivamente de Hanoi n-1 do pino 1 até o pino 3, e assim sucessivamente. Como visto, esse algoritmo possui uma complexidade exponencial de 2 elevado a n. Vamos mostrar um exemplo com um número de discos igual a 3. Primeiro, moveremos o primeiro disco para o último pino. Depois, moveremos o segundo disco para o pino auxiliar do meio. Voltamos o disco que está no último pino para o pino auxiliar, formando uma subtorre com valor n-1, onde n é o número de discos. Então, moveremos o disco que sobrou do primeiro pino ao último. Como vocês perceberam, no início o pino auxiliar era o pino do meio. Agora é o pino mais à esquerda. Agora imaginemos uma torre com n discos. Imagine também que sabemos resolver o problema com n-1 discos. Podemos transferir os n-1 discos de cima para um pino vazio. Depois passamos o disco maior para o outro pino vazio. Por fim, colocamos os n-1 discos menores sobre o disco maior. Agora, repetindo os passos, vamos mover a subtorre para o destino. Assim, podemos resolver o problema com n discos. Por exemplo, para resolver o problema com 4 discos, transferimos os 4 menos 1 discos, ou seja, 3 discos de cima para um pino vazio. Depois, passamos o disco maior para o outro pino vazio e, por fim, colocamos os 3 discos sobre o disco maior.